Vamos continuar resolvendo as questões em matemática do vestibular 2015 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 40. Considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD medindo 6 cm, representado na figura abaixo. A área do hexágono mede em centímetros quadrados. Então, nós temos aqui um hexágono regular e esse segmento FD, ou DF, mede 6 centímetros. E ele quer saber qual é a área do hexágono. Bom, o hexágono é regular, então de cara nós sabemos que seus ângulos internos medem 120 graus, certo? Então todos os ângulos medem 120 graus. Aqui, aqui, aqui e assim por diante. Todos os seus lados têm a mesma medida, vamos chamar de x a medida. E por que 120 graus mesmo? Bom, qual é a soma de todos os ângulos internos do hexágono? Lembre-se da fórmula, é n menos 2 vezes 180, certo? N, no caso, 6, que é o número de lados do hexágono. E é só dividir esse total pelo número de ângulos que o hexágono tem, que é 6. Então, isso vai ser igual a 120 graus cada ângulo interno. Mas, enfim. Bom, para saber a área do hexágono, nós precisamos determinar a medida do seu lado. Então, como nós podemos fazer isso? Bom, olhando para esse triângulo FDE aqui, nós podemos aplicar a lei dos cossenos nele, certo? Então, o que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que a medida de um lado, vamos pegar esse lado FD, aliás, o quadrado da medida de um lado, ou seja, 6 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, então é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, menos duas vezes o produto das medidas desses lados, então menos 2 vezes x, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, pelo lado oposto, que no caso é 120 graus. Então, resolvendo aqui, nós ficamos com 36 é igual a 2x ao quadrado, cosseno de 120 graus é menos 1 meio, então, menos 2 vezes menos 1 meio fica mais 1, então fica mais 1x ao quadrado, ou seja, 3x ao quadrado é igual a 36, x ao quadrado é igual a 12, x é igual a raiz quadrada de 12. 12, na verdade, é 4 vezes 3, certo? Então, x é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então, essa é a medida do lado do hexágono, 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mas a questão quer saber qual é a área desse hexágono aqui. Bom, existe uma fórmula geral para a área de um hexágono, mas se você não estiver lembrado, não tem problema, porque nós podemos decompor esse hexágono em polígonos menores e determinar a área sem grandes dificuldades. Então, ligando aqui o ponto A ao ponto C com um segmento de reta, nós dividimos esse hexágono em dois triângulos e um retângulo. Então, a área do retângulo é bem fácil, certo? Como um dos lados aqui mede 2 vezes a raiz quadrada de 3 e o outro lado mede 6, a área é 6 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 3, que é 12 raiz quadrada de 3. Agora, qual é a área desses triângulos aqui? Bom, podemos usar aqui aquela fórmula clássica, certo? A área do triângulo vai ser 1 meio vezes a medida de um lado, então, no caso, 2 vezes a raiz quadrada de 3, vezes a medida de outro lado, 2 vezes a raiz quadrada de 3, vezes o seno do ângulo formado por esses lados, vezes o seno de 120 graus. Então, isso vai ser igual a... Vou continuar aqui embaixo, certo? Então, 1 meio vezes... 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3, 4 vezes 3, 12. E quanto que é o seno de 120 graus? Seno de 120 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2, isso é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 3. Então, a área aqui é 3 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros quadrados e aqui 3 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Certo? Então, somando tudo, nós vamos ficar com 3 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 é 18 vezes a raiz quadrada de 3 em centímetros quadrados. Agora, qual é a fórmula geral mesmo? A fórmula geral é 3 sobre 2 vezes a medida do lado vezes a raiz quadrada de 3. Então, isso aqui é igual a, vamos ver, 2 dividido por 2 é 1,
raiz quadrada de 3 vezes a raiz... Aliás, perdão, lado ao quadrado, certo? Então, fica 3 meios vezes 4 vezes 13, 12, vezes raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual a 18 vezes a raiz quadrada de 3. Certo? Seria um atalho, mas se você não lembrasse, não haveria problema. Vamos para a próxima. 4 círculos de raio R foram traçados de forma que sejam tangentes entre si 2 a 2, como na figura abaixo. As distâncias entre os centros de dois círculos não tangentes entre si têm a mesma medida. A distância entre os centros de dois círculos não tangentes entre si é... Então, nós temos aqui 4 círculos. Vamos marcar aqui os centros. Os raios deles são R. Medem R, certo? Melhor dizendo. E ele quer saber qual é a distância entre os centros de dois círculos não tangentes entre si, ou seja, círculos não tangentes entre si são esses dois e esses dois. Eu quero saber qual é essa distância aqui. Tanto faz pegar desse par ou desse outro par, porque ele diz que tem as mesmas medidas. Então, vamos continuar marcando raios aqui. Aqui o raio é R, aqui o raio é R. Lembrando aqui, nós temos o raio sempre forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente ali no ponto de tangência. Então, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui também 90 graus, certo? Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um triângulo retângulo. Aqui nós vamos ter também 90 graus. Nós temos aqui, na verdade, um triângulo retângulo e isósceles, certo? Com dois lados medindo 2R. Dois lados medindo 2R. Então, podemos usar o teorema de Pitágoras para determinar a medida desse outro lado. Vamos chamar de x. Então, quadrado da hipotenusa, certo? A hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 8r ao quadrado. X é igual a r vezes a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2, que é igual... Raiz quadrada de 4 é 2, então 2r vezes a raiz quadrada de 2. Isso é a alternativa D. Não estou conseguindo marcar aqui. Alternativa D. Vamos para a próxima. Questão 42. Considere o pentágono regular de lado 2 e duas de suas diagonais, conforme representado na figura abaixo. A área do quadrilátero ABCD é... Então, nós temos aqui um pentágono regular, cujos lados medem 2 unidades. E a questão pergunta qual é a área do quadrilátero ABCD. Bom, para começar, qual é a medida dos ângulos internos de um pentágono regular? 108 graus, certo? Todos os ângulos internos medem 108 graus. Aqui vai medir 108 graus também. Enfim, todos eles. Bom, por quê? Bom, nós sabemos que a soma de todos os ângulos internos de qualquer polígono é o número de lados menos 2 vezes 180. 180 graus. Como é um polígono regular, basta dividir pelo número de ângulos internos, no caso 5, porque é um pentágono, e nós vamos ter a medida de cada um. 540 dividido por 5 é 108 graus. Bom, e por que isso é útil? Porque nós podemos determinar a área desse quadrilátero dividindo ele em dois triângulos, fazendo aqui um segmento AC, e aí determinando a área desses dois triângulos, é só somar, nós vamos ter a área do quadrilátero. Bom, de cara você pode ver, na verdade, que esse quadrilátero é um paralelogramo, aqui, olhando mesmo, certo? Então, se ele é um paralelogramo, todos os lados opostos vão ter a mesma medida, então nós vamos ter aqui uma medida 2 também, o lado AD, o lado DC vai ter a mesma medida do lado oposto, vai ser 2 também, certo? E os ângulos opostos têm também a mesma medida, então aqui vai ser 108 graus também. Agora é só nós usarmos aquela fórmula, a área do triângulo é 1/2 vezes o produto das medidas de dois lados, vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Isso vai ser igual a 2 seno de 108 graus. O outro triângulo vai ter exatamente a mesma área, 2 seno de 108 graus. Somando, nós vamos ficar com 4 vezes o seno de 108 graus. Mas vamos ver se nós conseguimos determinar de fato que esse quadrilátero é mesmo um paralelogramo. Vamos fazer um exercício adicional aqui. Porque olhando a questão aqui, bom, é um paralelogramo, vamos resolver, enfim. Parece que é isso mesmo, mas vamos demonstrar geometricamente isso. Então, vamos apagar aqui.
certo? Então, como é que eu posso demonstrar que ABCD é um paralelogramo? Eu tenho que mostrar que essas diagonais, vamos chamar esse ponto aqui de E, que as diagonais EC e AF, vamos chamar esse ponto de F, e AF são paralelas aos lados AB e BC. Se elas forem paralelas, certo? Se EC for paralelo a AB e se AF for paralelo a BC, aí nós temos um paralelogramo, um quadrilátero de lados opostos paralelos. Bom, como é que nós podemos demonstrar isso? Bom, daí a importância também desse ângulo interno aqui, 108 graus. Certo? E por que eu peguei esse ângulo? Bom, observe que o triângulo EFC é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados medindo 2 unidades. E a base desse triângulo isósceles é a diagonal EC do pentágono regular. Então, nós sabemos, num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, esse outro ângulo aqui vai medir alfa também. E nós sabemos a medida desse ângulo aqui em cima, certo? É um ângulo interno do pentágono regular, 108 graus. Então, quanto que mede esse ângulo alfa aqui? Bom, é só somar e a soma tem que ser 180 graus, certo? Porque é um triângulo. Então, no triângulo EFC, 108 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus. E, portanto, alfa é igual a 2 alfa vai ser 72 e alfa vai ser igual a 36 graus. Então, alfa mede 36 graus. Agora, observe que esse ângulo aqui, vamos fazer em vermelho para ficar mais nítido, mais fácil de ver. Então, esse ângulo aqui também mede 108 graus. Mas nós acabamos de ver que essa parte aqui mede 36 graus. Então, quanto que mede só essa parte? Só essa parte que está aqui dentro do paralelogramo. Bom, o total é 108 e esse pedaço é 36. Então, essa parte aqui mede 72 graus, certo? É o que falta, 36 mais 72 vai fechar os 108 totais. Bom, observe então, nós temos aqui esse segmento AB, vamos estender ele e falar em uma reta AB, e nós temos também aqui essa reta DC, certo? E elas estão sendo cortadas por essa outra reta, vamos falar em reta BC. E a situação nos define dois ângulos, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esse ângulo nós acabamos de ver, mede 72 graus e esse ângulo mede 108 graus. A soma deles é 180 graus. Bom, isso significa que as retas DC e AB são paralelas. Vamos representar isso com essa seta aqui. São paralelas. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui são alternos internos. Eles são suplementares em duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembre-se daquela regra, em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos colaterais internos, não alternos internos, me confundi, os colaterais internos são suplementares, a soma deles dá 180 graus. Então, por causa disso, eu sei que essas duas retas aqui são paralelas, então as bases opostas são paralelas, certo? E aplicando o mesmo raciocínio, nós podemos descobrir também que a reta AD é paralela à reta BC. Então, os outros dois lados são paralelos, o quadrilátero é um paralelogramo, certo? É só pegar esse ângulo aqui, é só fazer a mesma lógica nesse triângulo EAF, certo? Só fazer a mesma lógica. Vamos dizer, esse ângulo aqui, sei lá, é o ângulo X, esse ângulo é o ângulo X. Você vai ver que ele é 36 graus, o que sobra aqui é 72 graus, e essa parte aqui vai ser 108 graus, certo? E por que vai ser 108 graus? Bom, aí é só olhar para o quadrilátero ABCD mesmo, certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360 graus, você já tem aqui 72 graus, 108 graus, aqui 72 graus, e só pode ser então 108 graus o que falta, e portanto é um paralelogramo também, certo? Os ângulos opostos são congruentes, 72, 72, 108, 108, as bases paralelas têm a mesma medida, enfim. Aí, tendo demonstrado que é um paralelogramo, nós podemos aplicar aquela lógica que nós fizemos no início da questão e vamos ter a resposta. Mas, enfim, só algo um pouco mais aprofundado sobre geometria. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo.